Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Em 15 de março é comemorado o Dia do Consumidor. E depois de 2 anos em que tivemos de mudar nossos hábitos de consumo por causa da pandemia da Covid-19, nós queremos saber: qual a tendência daqui para frente? O comércio online chegou para ficar? As lojas físicas vão acabar? E os direitos do consumidor? Onde eles avançaram? Não saia daí porque o Panorama está começando agora. Eu converso com Daniel Sakamoto, que é gerente executivo da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Daniel, muitíssimo obrigado por nos atender. Daniel, eu queria começar o programa perguntando o seguinte: já é possível sentir uma mudança de hábitos de consumo dos brasileiros por causa da Covid-19? Já é possível fazer essa análise? Olá, Fernando. Sim, sem dúvida é possível já identificar diversas mudanças nas relações de consumo a partir da pandemia. A gente sabe que aquele medo coletivo e a necessidade de isolamento, eles atuaram como principais propulsores dessas mudanças. E a gente consegue ver aí, rapidamente, posso citar algumas mudanças que são perceptíveis, tais como a digitalização das relações pessoais e também das relações comerciais. A gente percebe também uma mudança aí no foco do consumo. A gente está mais preocupado com o autocuidado, amor próprio, as questões de sustentabilidade, o propósito como motivação principal no consumo. E novos hábitos também a gente tem aí por conta das consequências da pandemia na vida social, no trabalho, no consumo. Temos também o advento aí dos chamados idosos digitais, que vêm aí buscando a internet para as suas interações sociais, para o seu consumo. Elementos como economia criativa e economia sustentável também aparecem forte, como uma mudança aí que a pandemia trouxe. Questões relacionadas ao home office, que virou aí meio que padrão durante esses 2 últimos anos, afetando diretamente o mercado imobiliário, tanto onde as pessoas moram, como os escritórios que ficaram ociosos, e que a gente não sabe muito bem se são tendências passageiras ou mudanças permanentes. É isso que a gente está no momento agora de avaliar. Pois é, você falou uma parte bastante positiva aí da mudança dos hábitos de consumo, mas infelizmente a gente teve uma parte negativa durante esses 2 anos, né? Alguns setores que foram muito afetados. Eu queria que você falasse um pouco desses setores e quais os setores também que já estão se recuperando, que já estão voltando ao normal aí depois desses 2 anos. Você tem toda a razão. Existem vários setores aí que foram duramente afetados durante o ano de 2020, o ano de 2021, como, por exemplo, aí houve uma retração grande na indústria, no comércio e especialmente na área de serviços. A gente sabe que atividades artísticas, as questões relacionadas a transporte aéreo e rodoviário, serviços de hotelaria, os restaurantes que tiveram que fechar durante muito tempo, lojas de shopping center, lojas de rua, isso tudo aí foi duramente afetado nos anos de 2020, 2021. A questão de fabricação e comercialização de automóveis, calçados, vestuário, também foram duramente afetados. Houve aí o aspecto de uma boa resiliência do nosso agronegócio durante esse período, que é importante para a economia do país como um todo. E agora, em 2022, com o avanço da vacinação, com a diminuição aí dos números de internação e morte da Covid, a gente já vê uma rápida recuperação do setor de serviços. O comércio vai retomando aos poucos aí os patamares pré-pandemia, e a indústria ainda continua um pouco com uma recuperação lenta. A gente sabe que a indústria necessita de insumos, a indústria precisa aí de retomar. As ações de retomada da indústria não são tão rápidas, mas a gente vê que 2022 certamente é um ano em que se espera a recuperação aí de todos os setores da economia. Pois é, uma pesquisa da revista Meio e Mensagem tentou traçar um perfil dos hábitos de consumo dos brasileiros durante a pandemia. Vamos ver alguns resultados. Foram 1.700 entrevistados em todo o país. 53% disseram que tiveram de cortar gastos durante a pandemia. A queda de consumo desse grupo foi principalmente nas áreas de lazer, 60%, vestuário, 50% e turismo, 41%.
O vestuário é o setor que mais se destaca para compras a curto prazo de agora em diante, com 48%. E 30% dos entrevistados acreditam que vão estar melhor financeiramente este ano. Daniel, é possível dizer então, a partir desses números, que o pior já passou? Quer dizer, 2022 promete dar essa retomada, como você estava comentando na última resposta? Bom, essa é a nossa expectativa. A confederação que representa aí o setor de comércio e serviços imagina que 2022 vai marcar como um período de retomada, e realmente aí esses setores que foram duramente afetados, como turismo, lazer e vestuário, nossa expectativa é de que eles sejam também aqueles que retomem com mais força, né? Existe a chamada demanda reprimida de consumo, e acreditamos sim que o pior já passou. A CNDL ela tem tradição de fazer pesquisas sobre hábitos de consumo, especialmente em datas comemorativas, e a gente também fez um levantamento aí sobre uma retrospectiva do que foi 2021 e quais são as perspectivas para 2022, e os dados são basicamente esses. O que a gente traz de elemento adicional aí, que eu posso complementar os dados dessa pesquisa, é que nossos dados mostram que aproximadamente 40% dos brasileiros precisaram fazer bicos durante o ano de 2021 para complementar a renda, e que 90% dos nossos entrevistados, eles relataram algum temor com relação à sua vida financeira em 2022. Então a gente sabe aí que, apesar de afirmar que provavelmente o pior já passou, existe muita incerteza com relação a 2022, não só relacionado aos impactos da pandemia, que a gente vê que efetivamente estão arrefecendo, mas a gente tem aí um ano eleitoral que impacta diretamente a vida dos brasileiros, e agora essa questão da guerra na Europa, na Ucrânia, conflito com a Rússia, a gente já percebe aí que pode ter impactos relevantes para o consumidor brasileiro. Então, esses dados e essas pesquisas são importantes para a gente traçar como foi o ano que passou, mas também para prever aí o que vem pela frente. Tomara que a situação melhore, ou pelo menos não, né? Essas coisas não piorem a situação. Queria passar para um outro ponto, que é a questão do comércio online, que cresceu muito durante a pandemia. Você acredita que essa tendência continue? E se essa tendência continuar, as lojas físicas correm risco de diminuir, vamos dizer assim? Bom, essa tendência realmente ela deve continuar. A pandemia acelerou um processo que já vinha em andamento, que é a digitalização do consumo aqui no Brasil. O comércio online aí nos anos entre 2019 e 2021, segundo dados, praticamente dobrou, ou seja, a gente tem novos consumidores do comércio eletrônico e também a entrada de novas lojas. A gente sabe que micro e pequenos empreendedores que não tinham aí presença digital, com a pandemia, passaram sim a vender pela internet, a atender seus clientes via WhatsApp, a adotar meios de pagamento digitais. Então a gente sabe aí que é uma tendência que veio forte na pandemia e que ainda tem muito espaço para crescer. Comparado com outros países, o Brasil ainda tem nas suas transações comerciais um número baixo em comparação aí com a possibilidade que a gente vê pela frente. Por exemplo, setores como supermercados, e vestuário, a gente sabe que o Brasil ainda está engatinhando no comércio eletrônico nesses itens. É preciso que haja uma necessidade de padronização, facilidade nos processos de troca para que o brasileiro efetivamente compre vestuário pela internet. E com relação a supermercados, o grande desafio vem com relação à logística. E dentre os desafios do comércio online para o Brasil continuar crescendo, a gente sabe que é preciso investir para que a tecnologia ofereça uma boa experiência para o consumidor. A questão dos meios de pagamento, elas precisam efetivamente melhorar e avançar, oferecendo segurança e facilidade para o consumidor. As questões logísticas, sem dúvida alguma, são talvez as principais questões que travam aí o comércio online brasileiro, elementos relacionados a estoque. Então, tudo isso é importante que, aos poucos, os empresários brasileiros eles consigam superar essas dificuldades para oferecer para o consumidor toda a vantagem, toda a facilidade do comércio eletrônico. Mas é importante destacar, isso não faz com que as lojas físicas percam sua relevância. Muito pelo contrário, o consumidor brasileiro gosta de ir em loja física, seja loja de rua, seja em loja de shopping, mas a experiência que ele vai ter na loja física, aos poucos ela tem que mudar. As principais tendências mundiais aí mostram que a loja física é essencial para que o consumidor conheça novos produtos, experimente novos produtos, e o processo de compra, ele pode ser sim via online ou na loja física, isso na verdade tanto faz.
Daniel, para finalizar nossa entrevista, muito se fala da questão de sustentabilidade, de inclusão, de diversidade, de responsabilidade social. Você acha que os brasileiros, os fornecedores brasileiros, as marcas brasileiras já estão se preocupando com isso e tendo resultados positivos com isso? Com certeza. Esses elementos todos que você falou são as principais tendências do consumo mundial e, consequentemente, do consumo brasileiro. A questão da responsabilidade social, ambiental, inclusão, diversidade, propósito, consumo consciente, são elementos aí que direcionam hoje o varejo brasileiro, baseado aí nas tendências mundiais, e tanto empresários brasileiros quanto consumidores estão muito ligados a esses elementos. Não é possível mais voltar a ser o que éramos há 2, 3 anos atrás. Realmente, a pandemia fez com que os hábitos dos consumidores mudassem, os valores também mudaram, e a gente tem que olhar para frente baseado nesses elementos. É essencial que as empresas tenham isso em mente e que não seja só palavras escritas aí no papel, na sua missão, nos seus valores ou em quadros dentro das empresas. Isso precisa estar presente, o consumidor ele sente isso no momento em que ele faz a sua compra, no momento que ele consome seu produto ou utiliza seu serviço. Então não dá mais para ficar de fora e é preciso que o empresário brasileiro tenha essa consciência de que o consumidor ele mudou e para isso a empresa tem que mudar também. Daniel, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Fernando, estamos sempre à disposição. Um abraço. E vamos falar agora sobre direitos do consumidor. Eu converso com o coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa. Marcelo, muitíssimo obrigado por nos atender. Marcelo, eu queria saber o seguinte, durante a pandemia, como é que foi o funcionamento aí do Procon em termos de demandas? As demandas foram diferentes de um período, digamos, normal? Que tipo de demandas chegaram aí ao Procon nessa época desses 2 anos de pandemia? Primeiramente, é importante ressaltar que o Procon Assembleia, em razão da pandemia, teve o seu funcionamento de atendimento presencial muito comprometido. Isso aí fez com que reduzissem muitas as reclamações presenciais. Contudo, o Procon Assembleia continuou trabalhando, atendendo o consumidor remotamente, através do e-mail institucional, onde chegavam perguntas e várias dúvidas e questionamentos. Quais foram os principais questionamentos do consumidor nesse momento? O primeiro deles foi a abusividade de preços, um aumento muito grande de preço, principalmente daqueles itens como o álcool em gel, como a máscara, e o Procon recebeu essas reclamações, encaminhou ao Ministério Público, providências foram sendo tomadas aí ao longo da pandemia. Uma segunda reclamação, e essa é muito interessante, porque com a pandemia ocorreram os cancelamentos de vários pacotes turísticos, de voos, de viagens, de hotéis, enfim. Isso aí realmente foi um volume muito grande de reclamações, porque os consumidores, de repente, em razão da pandemia, tiveram aí os seus serviços, os seus contratos cancelados. E as empresas, no primeiro momento, não sabiam como fazer, porque também eram vítimas desse cancelamento. E a terceira, essa aí é impressionante, porque junto à mudança de hábito do consumidor, vieram os golpes. Com a pandemia, as entregas ficaram mais comprometidas e também a locomoção do consumidor nas ruas ficou também mais comprometida. Então, o que aconteceu? Um aumento no volume das compras pela internet. Então, o consumidor começou a mudar radicalmente seu hábito, ele que ia a um supermercado, ele que ia a uma loja, ele passou a fazer aquisição de produtos e serviços pela internet. E, infelizmente, acompanhando aí esse movimento, vieram os golpes pela internet. Então, vários links falsos chegando nas redes sociais dos consumidores, os consumidores comprando os produtos, pagavam e não recebiam esses produtos. Diante dessas situações e também tomando como base o comportamento do consumidor e a consciência do consumidor, você acredita que as pessoas estão hoje mais conscientes dos seus direitos e sabendo reivindicar mais? Olha, eu vou dividir a sua pergunta em duas respostas. Com relação à compra de produtos fisicamente, eu acho que o consumidor ele teve uma mudança de hábito muito importante. Os preços dos produtos e serviços aumentaram, principalmente os produtos da cesta básica, e com isso os consumidores começaram a ficar mais atentos aos preços desses produtos.
procurando produtos alternativos, de outros fabricantes, produtos mais baratos. Então, nessa pesquisa de preços para compra presencial de produtos e serviços, eu acredito que o consumidor tomou um choque de consciência. Agora, com relação à internet, infelizmente, nós continuamos com um ponto negativo. O consumidor hoje, ele entra nas suas redes sociais e são vários links que chegam para os consumidores, por exemplo, pelo e-mail, pelo WhatsApp, por várias maneiras. E o consumidor, ele fica ansioso por comprar aquele produto pela internet, porque ele normalmente é oferecido por um preço abaixo do preço de mercado. Isso é um golpe, não tenha dúvida. O consumidor que quiser fazer uma compra pela internet, ele tem que acessar o site da empresa, ele tem que digitar o site da empresa. Então, o consumidor, ele nesse quesito da atenção, da cautela na compra pelo comércio eletrônico, ele ainda deixa a desejar. Nós temos golpes diários, chegam com reclamações sempre sobre isso. Então, nesse ponto, o consumidor ainda tem que ter mais atenção. Pois é, Marcelo, para a gente finalizar nossa conversa, eu queria saber o seguinte: como é que você avalia o direito do consumidor hoje? A nossa legislação hoje, ela já atende o que o nosso consumidor precisa ou ainda precisamos avançar mais em termos de legislação? Bom, nós temos já há alguns anos, tramitando no Congresso Nacional, algumas alterações do Código de Defesa do Consumidor. Uma delas é exatamente o projeto que trata do comércio eletrônico, que é o projeto de lei 3414, que tramita no Congresso Nacional. Exatamente para melhorar essa situação da informação prévia, da punição aos sites fraudulentos, ainda está tramitando. A gente espera rapidamente que seja aprovada. Uma outra que estava e foi aprovada no ano passado foi a proteção ao consumidor sobreendividado. Houve um avanço muito grande, o Código de Defesa do Consumidor sofreu alterações. Agora, durante a pandemia, tivemos duas leis, no caso específico dos pacotes turísticos das passagens aéreas, que, no nosso ponto de vista, beneficiaram muito mais o fornecedor do que o consumidor. Então, por exemplo, essas leis não dão direito ao consumidor de receber o dinheiro de volta, caso ele desista, caso haja um cancelamento do voo, por exemplo, nos pacotes turísticos. E se houver devolução do dinheiro, ela é devolvida até o final do ano que vem. Então, são leis que tentaram resolver um problema, mas acabaram prejudicando o consumidor frente ao que hoje defende o Código de Defesa do Consumidor. A gente confia no Judiciário que ele possa, quando a causa chegar lá, ele aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao invés dessas duas legislações. É o que temos hoje, nesse momento de pandemia, com relação ao consumidor na parte legislativa. Marcelo, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Um abraço a todos. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.